de matemática. Deixa eu só ver aqui por onde que nós vamos começar. Deixa eu ver aqui. Cadê? Beleza. Então, galerinha, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Quero dizer que é um prazer inenarrável estabelecer esse contato virtual com vocês nessa sexta-feira. Então, bom dia, Breno, Caleb, Camille, Cauê, Eric, Guilherme, João Miguel, Luiz Felipe, Maria Clara, Maria Letícia, Marielle, Vinícius e Vitória. Galerinha, bem-vindos aí, sejam todos bem-vindos. E vamos começar mais uma revisão aí de conteúdos para que vocês aí arrebentem nessa prova, tirem uma notona, uma nota excelente nessa prova. Certo? Tranquilo? Então vamos lá, ó. Nessa aula aqui nós vamos começar a resolver esse primeiro exercício que está aí. Certo? Nesse primeiro exercício ele diz o seguinte, ó. O professor de matemática escreveu na lousa os números indicados na figura. Escreva-os em ordem crescente. Eita, como é que eu escrevo esses números em ordem crescente? Certo? Em ordem crescente. Então, olha só que coisa boa. Eu vou escrever primeiro em ordem crescente, certo? Eu vou escrever em ordem crescente os números que estão com fração e depois, certo? E depois eu vejo o que eu faço com esse número 1 aqui, ó. Beleza? Depois eu vejo o que eu faço com ele. Então, por exemplo, na aula passada, a gente aprendeu o seguinte: se as frações têm o mesmo denominador, por exemplo, aqui, ó, se eu tenho aqui 7 oitavos, e no caso aqui, deixa eu colocar aqui, 9 oitavos. Se eu perguntasse para vocês aí, qual é a maior fração? 7 oitavos ou no caso, 9 oitavos. Então, quando a gente tem denominadores aí, ó, que são iguais, a maior fração vai ser a que tem o maior denominador. Ou o maior numerador. Então, eu vejo, né, se tem os números iguais, eu vou ver, no caso aí, quem tem o maior numerador. Quem tem o maior numerador é o 9. O 9 é maior do que 7. Então, eu vou dizer que 7 oitavos é menor do que 9 oitavos, certo? Então, a gente pode fazer isso. Então, olha só, vamos colocar aqui em ordem, no caso, crescente. Qual é o menor de todos aqui, ó? Vou pedir a ajuda de vocês, a gentileza aí de ligar o microfone ou então escrever no chat que eu consigo acompanhar. Vamos aí, qual desses números vocês acham que é o menor? E aí, alguém falou, só que eu não escutei. Hã? 2 nonos. 2 nonos, olha só, 2 nonos é o menor? Vamos verificar. 2 nonos realmente é o menor. Então, vamos olhar todos que têm aí o denominador 9. Então, todos têm um denominador 9, perfeito. O que tem um menor número em cima, no caso, seria o quê? O 2 nono. Então, eu venho aqui e escrevo. Então, a ordem começa lá no 2 nonos. E depois, quem é o segundo, no caso aí, maior, dizer assim, né? O segundo maior. Quem é o segundo maior? Me ajudem aí. 4 nonos. 4 nonos? Vamos ver. 4 nonos. Exatamente. Então, o segundo maior, no caso aí, é 4 nonos. Perfeito. Certo? Agora vamos aí, o terceiro. Quem é o terceiro maior? 5 nonos. Agora, cadê o 5 último aqui, né? 5 nonos. Então, o segundo maior, no caso, vai ser 5 nonos. Quem é o quarto número maior aí? Número maior? Ó, então, vamos riscar aqui para a gente não se perder. Então, o primeiro que a gente colocou foi, no caso aí, o 2 nonos, né? Então, eu vou riscar aqui, ó, 2 nonos. O segundo foi o 4 nonos, então eu vou riscar o 4 nonos. O terceiro foi o 5 nonos, então eu vou riscar os 5 nonos. Agora a gente tem só esses aí que estão, no caso aí, com, certo? Sem riscar, esses 3. O próximo aí seria quem?
7 nonos. 7 nonos. Perfeito, seria o 7 nonos. Agora eu pergunto para vocês, quem é maior, 1 ou 13 nonos? Quem é maior desses dois? Agora a gente tem que dizer qual que é o maior. Então a gente risca esse daqui também, certo? E agora sobrou 1 e 13 nonos. Vamos tentar pensar pela lógica? Pela lógica, usando aí mais ou menos a lógica, quem vocês acham que é maior aí? No caso 1 ou no caso 13 nonos? E aí? 1 E é aí? maior que 13 nonos. 13 nonos é maior ou menor? Menor. 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 Então, vocês estão dizendo que 13 nonos, no caso aí, no caso aí, menor. Então, no caso 1, né, o 1 seria maior do que 13 nonos. Vamos analisar? Por exemplo, o que significa 13 nonos? Como se fosse 13, no caso aí, dividido, no caso, por 9. Veja bem, se eu pegar 13 e dividir, no caso aí, para 9, isso daí vai dar quanto? Vai dar, ó, 9 vezes 1 é 9, 9 vezes 2 já é 18, não dá, né? Então, eu vou multiplicar aqui por 1. Então, vai ficar 9 aqui, certo? Agora, veja bem, né? Aí, no caso, 13 menos 9, no caso aí, vai ser igual a 4, beleza? Vai ser igual a 4. E aí, eu coloco uma vírgulazinha aqui e um zero, certo? Então, eu vou multiplicar agora aqui, no caso aí, 9, deixa eu ver, por 4. Vou multiplicar por 4. Então, aqui vai ficar aqui, ó. 4 vezes 9 é igual a 36. E aí, quando eu faço isso, dá 4. Beleza? Deu 4 de novo. Coloco o zero. No caso, vai dar 4 aqui de novo. 36. E vai sobrar 4. Sempre vai ficar sobrando esse 4. Então, veja bem. 13 dividido por 9 é igual a 1,44. 1,44. Quem é maior? 1 ou 1,44? Agora, desse jeito ficou mais fácil, né? 13 sobre 9 é a mesma coisa que 1,44. 1 é 1. E aí, quem é maior desses dois agora? O que vocês acham que é maior? 1 ou 1,44? Nesse caso é 1,44, mas o senhor falou que 1 é um número inteiro. Isso, 1 é um número inteiro. E esse daqui, 13 sobre 9, ele é uma fração o quê? Lembra que a gente falou de fração imprópria? Sim, ele é uma fração infinita. É uma fração, no caso aí, imprópria. Uma fração imprópria, ela sempre vai ser maior do que um número inteiro. Por exemplo, como é que eu escrevo, no caso aqui, ó, essa fração imprópria de outra forma? Vou apagar tudo isso daqui, ó. Vamos entender como é que a gente pode escrever essa fração imprópria de uma outra forma, por exemplo, na sua forma mista, certo? Então, olha só, vou escrever aqui, ó. Lembra da forma mista? 13 dividido por 9. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever de uma outra forma. Como é que eu posso escrever o 13? Então, ó, eu teria que pensar em um número menor do que 13, tem que ser menor do que 13, que seja divisível por 9. Que seja divisível por 9. Então, se eu pegar 12, eu consigo dividir por 9? Não. Eu consigo dividir o 11, agora eu passo por 11. 11 eu consigo dividir por 9? Não. O 10 eu consigo dividir por 9? Não. O 9 eu consigo dividir por 9, que é 1. Então, veja bem, eu vou escrever aqui 9 mais 4. Só escrevi, no caso aí, o 13 de uma forma diferente. Tudo isso daí dividido por 9. Certo? Então, o 13, por que eu escrevi desse jeito aqui, ó? Eu tenho que pensar em um número menor do que 9, e esse número tem que ser divisível por 9. Então, o 12 ele não é divisível, o 11 ele não é divisível, o 10 não é divisível, o único que é divisível é o 9. Então, eu vou lá e escrevo o número 9, certo? Eu vou lá e escrevo o número 9. Depois eu vou pensar, quanto é que falta eu somar o 9 para ser igual a 13? Então, eu fui lá e adicionei mais o 4, certo?
Então, agora, o que eu faço? Lembra que eu separava as frações? Eu separava assim, ó, essa eu vou separar, que fica 9 dividido por 9, mais 4 dividido por 9. Agora, veja bem, 9 dividido por 9 é igual a 1, mais, no caso aí, seria mais, no caso aí, 4 sobre 9. Isso daí é a mesma coisa. Agora, observa, né? Aí falaram, né, que, mas tu falou que 1 é inteiro. Perfeito, 1 realmente aí você tem razão no que você falou, 1 é o número inteiro. Mas olha só esse daqui, é como se eu tivesse uma barra de chocolate, imagina aí, ó, uma barra de chocolate inteira, que é esse daqui, ó, uma barra de chocolate inteira, mas só que eu tenho uma outra barra de chocolate, certo? Eu tenho uma outra barra de chocolate, e essa barra de chocolate aqui inteira, certo? É como se eu tivesse, deixa eu caçar aqui minha latinha de tinta, né? Cadê minha latinha de tinta? Ela tá aqui, deixa eu colocar ela aqui, beleza? Então é como se eu pegasse a minha latinha de tinta, né? E comesse todo esse chocolate, deixa eu ver, um chocolate vermelho aí, ó. É como se eu comesse todo esse chocolate, toda essa parte aqui é meu, certo? Agora, esse 4 sobre 9 é como se eu dividisse, no caso aqui, ó, em 9 pedaços, ó. Certo? Deixa eu colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É como se eu dividisse tudo isso daí, certo? E dessa divisão que eu acabei de fazer, é como se eu tivesse, olha só, dividir em 9, então, ó, 4 nonos, eu divido em 9 e vou comer, no caso, 4 pedaços, que é esse, 2, 3, 4, como se eu comesse 4 pedaços. Então, o que significa 13 sobre 9? Significa o seguinte, é uma barra inteira, mais, no caso aí, ó, 4 sobre 9. Então, por isso que o 13 sobre 9 é maior do que 1. Porque o 1, ele é esse inteiro. Mas 13 sobre 9, ele é um inteiro mais uma parte o quê? Fracionada. Mais uma parte fracionada. Então, nessa ordem aqui, ó, eu tenho que escrever primeiro 1 e depois quem? 13 sobre 9. 13 sobre 9 eu chamo o quê? De fração imprópria, beleza? Uma fração imprópria. Agora, se liga nessa dica, anota. Uma fração imprópria sempre é maior do que 1, certo? Então, eu vou anotar aí, ó. Anota aí, ó. Uma fração imprópria sempre é maior do que 1. O que é uma fração imprópria, professor? Uma fração imprópria é quando nós temos o numerador maior do que o denominador. Veja bem, o meu numerador é o 13, o meu denominador é o 9. Observa todos aqui, ó. Observa todos aqui. Veja bem, o meu numerador é menor do que o denominador. Numerador menor do que o de baixo. Numerador menor do que o de baixo. Numerador menor do que o de baixo. Agora esse, ó. Numerador maior do que o de baixo. Então, se é maior do que o de baixo, é uma fração imprópria. E uma fração imprópria sempre é maior do que 1. Tranquilo? Conseguiram compreender? Entenderam perfeitamente, mas por quê? Por causa disso, ó. Por causa disso daqui, ó. Porque uma fração imprópria sempre ela vai ser um inteiro completo, mais algumas partes fracionadas, exatamente por causa dessa observação. E aí eu queria saber se vocês conseguiram entender o que eu acabei de falar. Conseguiu entender, Eric, Vitória? Sim. Beatriz, Camille, conseguiu entender? João Miguel, Maíra, conseguiu entender? Maria Eduarda, Maria Clara. E aí, Marielle, entendeu? Vinícius Vitor, conseguiu entender? Perfeito. Os demais, entendeu? Tranquilo? Perfeito, então. Perfeito, perfeito, perfeito. Vamos resolver mais uma? Vamos resolver mais uma questãozinha? Então, vamos lá. Questão 29. Questão 29. Vamos lá. Questão 29, certo? Ele diz o seguinte, ó. Duas equipes A e B
disputam o mesmo torneio de voleibol. Então, aí eu tenho uma equipe A e uma equipe B, e essas duas equipes disputam um torneio de voleibol. Aí ele diz o seguinte, ó, a equipe A disputou 18 partidas e venceu 15. Então, eu vou escrever aqui, ó, a equipe A, certo? A equipe A, vamos lá, a equipe A, qual foi o resultado dela? A equipe A, né, disputou 18 partidas, opa, eu escrevi errado, e venceu 15. Então, veja bem, das 18 partidas que ela disputou, ela, no caso aí, ganhou 15. Então, a fração seria o quê? 15 vitórias de 18 partidas. Seria desse jeito. Então, aqui, no caso, é o desempenho da equipe A. Esse é o desempenho da equipe A. Que desempenho é esse? De 18 partidas, ela venceu, no caso aí, 15. Já a equipe B, ele vai falar aqui, ó, enquanto a equipe B disputou 15 partidas e venceu 13. Então, vou escrever aqui, ó, vou escrever bem aqui, ó, de 15 partidas que ela disputou, ela venceu quanto? Ela venceu 13. E aí ele faz a pergunta, qual das duas equipes apresentou melhor aproveitamento, então melhor desempenho? Então a equipe A de 18 partidas venceu 15, a equipe B de 15 partidas venceu 13. Qual é a melhor das duas em desempenho? E aí, queria a colaboração de vocês, a ajudinha de vocês. O que seria maior? Então, quem seria maior? 15 sobre 18 é maior do que 13 sobre 15, ou, no caso aqui, 15 sobre 18 é menor do que 13 sobre 15. A pergunta é essa. Então, o que tiver a maior fração, certo, vai ser a que tem o melhor aproveitamento. Quem é melhor? 15 sobre 18 é maior do que 13 sobre 15, ou 15 sobre 18 é menor do que 13 sobre 15. 13 sobre 15 é maior do que 15 sobre 13 sobre 15. Então, vocês apostam nessa daqui. Mas, professor, presta atenção. As duas é praticamente igual, porque de 18 para 5 é 3 de diferença, e de 15 para 13 é de 3 de diferença também. E o denominador? Mas olha só, a equipe A, ela jogou 18, e a equipe, no caso aqui, B, jogou 15. Aí você está falando, né, de 15 para 18 é 3, né? De 15 para 18 é 3. E de 15 para, no caso de 13 para 15 é 2. É 2. Então, é 2, né? Então, por esse motivo, vocês estão falando que essa daqui é a maior? Não, será que... 13, 15 A. Sim, porque de 13 para 15 é... Professor biológica, assim, 2 bora é lá. 3. Ó, se eles tiverem a oportunidade de jogar 15 vezes e eles ganharam 13, ou seja, eles ganharam a maior, como é que eu digo? A mais do que os outros. A maioria de jogos, né? Aham. Entendi. Mas vocês concordam que às vezes aí, ó, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, sei lá, tá, por exemplo, aí, tá rolando, por exemplo, o Campeonato Brasileiro, certo? E aí tá na 30ª rodada. Então, todos os times aí jogaram, por exemplo, 15 jogos, né? Ou jogaram 30 jogos. Mas, às vezes, vocês concordam que tem time que às vezes, não, por algum problema, está jogando o Campeonato Brasileiro, vai jogar Libertadores, por exemplo. E aí, por esse motivo de estar jogando a Libertadores, ele não joga o Campeonato Brasileiro, ele fica com rodada a menos. Vocês já viram algum campeonato que tem time que jogou jogo a menos e tem uma pontuação maior daqueles que jogaram o jogo a mais, né? Porque às vezes o time pode ter, por exemplo, 30 jogos
certo? Ele tem 30 jogos, no caso, ele aí venceu 20 e perdeu 10, tem 30 jogos. Já esse time aí, por exemplo, assim, ó, e tem, no caso, está na 30ª rodada. Agora já tem time, por exemplo, que jogou 28 jogos. Mas só que desses 28 jogos, por exemplo, ele ganhou, por exemplo, 26. Apesar de ter jogado jogo a menos, certo? Jogo a menos, apesar de ter jogado jogo a menos, o time pode ter uma pontuação maior. Professor, Ah, é porque também? ah, Porque o time A ele jogou 18, já o time B ele jogou 15, então como é que eu posso falar? ah. Se de 15 para 18 é porque eles não jogaram o mesmo tanto de Não jogaram partidas. ao mesmo tempo, ao mesmo tanto. Então, Bom, ah, eles, para 18 pode estar perto, de 13 para 15 também está perto. Então, isso. Então, vamos acabar com essa dúvida, né? Galerinha, lembra da parte lá de transformações de frações, de fração redutível, de transformar frações em outro tipo de fração, em frações equivalentes? Em frações equivalentes? Por exemplo, eu posso multiplicar essa fração, por exemplo, por algum número. Eu posso multiplicar essa fração por algum número. Toda vez que eu quero comparar, por exemplo, aqui, ó, eu vou, no caso aqui, querer saber qual dessas frações aqui que é a maior. Olha só o que eu vou fazer. Qual que é a maior, qual é a menor. Olha só, eu vou pegar a equipe A. A equipe A, ela é quem? É 15, no caso aí, sobre 18. Vocês concordam? Vocês concordam que a equipe A é 15 sobre 18? Agora, olha só o que eu vou fazer. Eu reescrevi a equipe A aqui, certo? Então, vou até colocar aqui, ó, equipe A. Eu reescrevi a equipe A. Agora, depois que eu reescrevi a equipe A, eu vou lá na equipe B. Eu vou lá na equipe B e vou pegar o denominador da equipe B. Eu vou pegar o denominador da equipe B e vou multiplicar ele pelo numerador da equipe A e pelo numerador e pelo denominador da equipe A, certo? Então, o que eu fiz? Ó? Eu copiei, repetindo, ó, o que eu acabei de fazer. Vou até dar um Ctrl Z aqui para apagar tudo. O que eu fiz? Eu copiei a equipe A, beleza? Aqui, ó. Dei um Ctrl C, Ctrl V. Copiei e colei. Depois que eu fiz isso, eu vou lá na equipe B. Eu vou lá na equipe B e pego o denominador dela. Peguei o denominador. Agora, esse denominador, eu vou multiplicar o numerador da equipe A e vou multiplicar, no caso aí, o denominador da equipe A. Vou fazer essas contas. Aí eu faço no cantinho aqui, ó, 15 vezes 15. Vou multiplicar 15 vezes 15. 5 vezes 5 é igual a 25, certo? 1 vezes 5 é igual a 5, com mais 2 igual a 7. Aqui vai ser 1 vezes 5 é 5, 1 vezes 1, 1. Vou somar isso daí, ó. Vai dar 5, no caso aí vai dar 12 e aqui 2. Então, 15 vezes 15 aí, 15 vezes 15 vai dar 225. Então, multipliquei 15 vezes 15, vai dar igual a 225. Agora eu vou multiplicar aqui, ó, 18. Agora eu vou multiplicar 18 vezes 15. Vou multiplicar 18 vezes 15. 5 vezes 8 é igual a 40. O 4 vai e fica o 0. Beleza? Agora vamos multiplicar 5 vezes 1 é igual a 5. Com mais 4 é igual a 9. Mais, agora eu vou multiplicar aqui, ó. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. Então aqui vai dar 0. Aqui vai dar 17, 9 mais 8, 17, e 1 mais 1 vai dar igual a 2. Então, 18, no caso aí, ó, vezes 15, isso vai dar 270. Então, vou dividir aqui por 270. Beleza? Agora eu vou apagar tudinho aqui, ó. Vou apagar tudinho essa parte aqui que eu acabei de fazer. Certo? Então, a minha equipe A é como se ela tivesse isso daqui, ó. De 270 jogos, ganhou 225.
Já já vocês vão entender o que eu estou fazendo. Essa daqui é minha equipe A. Beleza? Agora, veja bem. Agora eu vou vir aqui com a minha... Vou apagar essa parte aqui, ó, só para me riscar. Certo? Agora, olha só. Aqui é 13. Aqui estava escrito, né? 13 sobre 15, né? Porque eu tinha riscado. Agora, olha só, galerinha. Agora eu vou vir bem aqui, ó, e escrever a equipe B. A equipe B, ela é quem? 13 sobre 15. Então, eu vou escrever aqui, ó, 13 sobre 15. Beleza? Agora, o que eu vou fazer? Nesse daqui, ó, eu não peguei o denominador do B e multipliquei. Agora, como eu estou usando o B, eu vou pegar o denominador do A. Agora, eu vou multiplicar aqui, ó, por 18 e vou multiplicar aqui por 18. Certo? Multipliquei por 18. Então, se eu estou usando o B, eu pego o denominador do A. E deu esse resultado. Se eu estou usando agora o B, eu vou pegar o denominador do A. Vou fazer essa multiplicação para a gente. 13 vezes 18. Vou fazer aqui, ó. 13 que multiplica 18. Certo? Então, ó, 8 vezes 3 é igual a 24. O 2 vai e fica o 4. 8 vezes 1 é igual a 8, com mais 2 é igual a 10. Vou colocar o sinalzinho de mais aqui. Agora eu multiplico. Ó. 1 vezes 3 é igual a 3. 1 vezes 1 é igual a 1. Então, fica 4, 0 mais 3 é 3, 1 mais 1 igual a 2. Então, 13 vezes 18 dá igual a 234, beleza? Agora, vamos explicar. 15 vezes 18. 15 vezes 18 é a mesma coisa de 18 vezes 15. Olha só, 18 vezes 15 é igual a 270, que a gente achou aqui, mas 15 vezes 18 também é igual a 270. Então, 15 vezes 18 igual a 270. Essa daqui é minha equipe B. Agora eu pergunto para vocês novamente, né? Agora, qual foi o meu objetivo de ter dado essa volta toda? A gente sabe comparar as frações quando elas têm o mesmo denominador, igual nesse exercício aqui, ó. Quando tem o mesmo denominador, 9 aqui, ó, eu consigo ver quem é o maior. Quem é o maior? O maior sempre é o que tem o numerador maior. Por exemplo, quem é maior entre 2 nonos e 4 nonos? Tem um numerador igual? Perfeito. Agora eu olho quem é maior, o 2 ou o 4. O 4 é maior. Então, no caso aí, 4 nonos é maior do que 2 nonos. Agora, olha só, o que eu fiz? Eu dei essa volta toda para deixar tanto a equipe A quanto a equipe B com o mesmo numerador, com o mesmo denominador, quer dizer. Esse daqui tem 270 no denominador e o B também tem 270 no denominador. Agora eu pergunto para vocês novamente, quem é maior? Quem venceu mais? Quem teve o melhor aproveitamento? A B. Equipe A ou equipe B? E aí? Olha só, os dois têm 270, não é? Os dois têm 270, 270. Tranquilo. Agora, quem é maior, 225 ou 234? 234 é maior. Então, eu posso escrever aqui, ó, que a equipe B é maior do que a equipe A. Ou então, 234 sobre 270 é maior do que 225 sobre 270. É maior. Agora, olha só, eu estou dizendo o seguinte, pessoal, que 234 dividido por 70 é a mesma coisa, certo? É a mesma coisa de 13 sobre 15. 13 sobre 15 é maior do que quem? 225 sobre 70, que é a mesma coisa de quem? De 15 sobre 18. É a mesma coisa. Lembra daquela aulinha de frações equivalentes que a gente fica, por exemplo, reduzindo as frações? A única coisa que eu fiz foi multiplicar essas frações pelo como é que diz? Um divisor comum. Eu multipliquei pelo divisor comum. Fazendo isso, eu consegui constatar, beleza? Eu consegui constatar
certo que 13 sobre 15 é maior do que 15 sobre 18. Vocês conseguiram entender bem essa parte? Então, toda vez que tiver, no caso, a comparação de frações, e essas frações tiverem denominadores diferentes, vocês têm que caçar um jeito de deixá-las com denominadores iguais. Fazendo isso, é todo esse procedimento. Ok? Deu para entender? Beleza? Deu para entender perfeito? Podemos passar para a próxima. Tem que fazer a chamada, né? A aula acaba 10h05, né, pessoal? Acaba 10h05, temos que fazer essa chamadinha bem aí. Querem que eu repita ou eu posso fazer a chamada? E aí? Tranquilo? Então, beleza. Então, já que estão sem dúvidas, vou interromper